Somos uma empresa que há mais de 13 anos investimos em tecnologia e capacitação para levar o supply chain da sua empresa a um outro nível. Bem-vindos à Level Group. A Level nasceu de um sonho de resolver os problemas da cadeia de abastecimento. Nosso propósito maior é difundir os preceitos do Fairtrade e gerar resultados sustentáveis para vocês. Nosso time de soluções e tecnologia é altamente especializado na transformação digital dos processos de supply chain. Você prioriza o seu negócio e nós cuidamos da gestão dos seus serviços, garantindo a continuidade e a eficiência das suas operações. Nossos profissionais são especializados e continuamente capacitados para garantir a melhor compra e o compliance da sua organização. Então, se você pensa em supply chain, a Level sempre terá uma solução para atender. Somos One Stop Shop. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do Intalks. Eu sou o Thiago Alves, CEO da Regos e do Spaces no Brasil, host do Intalks aqui toda quinta-feira no Intalks CEO. E hoje, para falar do poder das marcas transformadoras, a gente tem o prazer em receber a CEO da Shopper Experience, queridíssima Valéria Rodrigues. Valéria, seja bem-vinda ao Intalks. Obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês hoje aqui. Muito obrigado pela presença. Para você que está plugado aí, lembre-se que você pode acompanhar o Intalks em várias plataformas. A gente está ao vivo agora no LinkedIn e no YouTube, né? Você pode participar das duas plataformas aqui mais for mais interessante para você no momento. Vamos participar, galera. Comente de onde está assistindo, a cidade, o bairro, o estado, né? Tá de casa, tá do escritório. Já conhece a Shopper? Não conhece? Comenta aí pra gente também, entendeu? E aí tenho certeza que vocês vão se identificar com o tema de hoje aqui. A gente vai falar, querendo ou não, de Customer Experience, né? Da experiência do cliente. Então participe, mande suas dúvidas, suas perguntas sobre Customer Experience pra gente aqui, né? Não esqueçam de compartilhar a live. Agora é o melhor momento para vocês compartilharem a live. O pessoal que está no YouTube, basta copiar e colar o link, mandar lá para um amigo. O pessoal que está no LinkedIn, vamos usar a funcionalidade da ferramenta. Clica aqui no compartilhar aqui embaixo, né? E joga no seu feed. Vamos trazer mais pessoas para cá. Seguindo o nosso compromisso com acessibilidade, informo que essa live, assim como todas as outras Intalks, vai ser posteriormente traduzida para português e com legendas e também para Libras, a língua brasileira de sinais, e repostada no YouTube da Regos Brasil e do Intalks, tá? Então, se você conhece alguém que precisa de acessibilidade no mundo dos negócios, joga ele lá para o YouTube para acompanhar todo o conteúdo do Intalks, que está bem legal. A gente já está batendo aí a casa, Valéria, de 200 lives com mais de 250 convidados aí, né? Então, tem bastante coisa aí já
tanto no YouTube quanto no LinkedIn. E para você que não segue, siga agora, né, o Intops, né, para você poder estar sempre antenado aí nas novidades que a gente está trazendo para cá, né, para o nosso programa. Agradecimento aos nossos patrocinadores aí do programa, um abraço para toda a comunidade dos coworkings da Regras do Spaces no Brasil inteiro, né, mais de 38 mil clientes que acompanham aí as nossas lives, fornecedores e colaboradores também, o pessoal da Level também, que mandou para a gente aqui um grande abraço hoje, abraço para o Sora, para o Masa, para a Marina, para todo mundo lá, né? E para todas as empresas que juntas trouxeram aí o Intops para dentro do LinkedIn. Chega de falar da gente, vamos falar da nossa convidada hoje aqui. Então, deixa eu apresentar a Valéria para vocês. Valéria Rodrigues, que atua em pesquisa de mercado desde 1997, né? Já passou por grandes multinacionais no setor. Ela tem expertise em estudos de comportamento do consumidor, né? CX, UX, NPS, satisfação do cliente como um todo, branding, comunicação, teste de produto, conceito. Ela vai explicar cada uma dessas siglas para a gente quando ela começar aqui a live, né? Mestre em comunicação e semiótica pela PUC, graduada e pós-graduada pela SPM em comunicação social e marketing, professora de pesquisa de mercado na pós-graduação do Senac e FAAP, professora de pesquisa de mercado para o varejo no IED, Instituto Europeu de Design, né? E hoje ela está aqui para falar do poder das marcas transformadoras. Eu vou começar pedindo para a Valéria falar um pouquinho para a gente sobre o que é a Shopper, né? Enquanto ela comenta no comecinho, eu vou trazer para vocês aqui o site da Shopper, então shopperexperience.com.br. Valéria, seja bem-vinda ao Intox. Explica para a gente o que é a Shopper. Bom, Thiago, bom dia. Obrigada mais uma vez pelo convite. A Shopper ela é uma empresa que nasceu como uma empresa de cliente oculto há mais de 12 anos. A Shopper ela faz parte de um grupo de empresas de pesquisa que é a HSR. Hoje nós já somos o principal grupo nacional de pesquisa de mercado. E, como eu disse, ela nasceu como uma empresa de cliente oculto, mas hoje ela é uma empresa, como você já mencionou aí, tem uma experiência em formatos de pesquisa, né, muito mais abrangentes, vai além do cliente oculto. Então, quando a gente fala em CX e UX, nós temos metodologias específicas para cada um desses áreas, né, de conhecimento dentro da pesquisa. Também a questão do NPS que você mencionou, né, que você falou, a gente vai explicar um pouquinho dessas siglas, né, para vocês, mas rapidamente, o NPS hoje é uma metodologia utilizada por grandes empresas, né, que é um indicador bastante simples no sentido de captação, porque você fala com as pessoas e identifica o quanto elas recomendariam determinada marca, ou determinado produto ou serviço, né? E isso cria um indicador, né, que você começa a monitorar ali os promotores e detratores da sua marca e consegue com isso medir, né, tanto a experiência do seu consumidor com o que você oferece, como também essa tendência dele indicar a sua marca em futuras recomendações. Então, tudo isso faz parte, né, dos levantamentos que nós trabalhamos hoje, estudos de satisfação, tem uma gama de metodologias aí aplicadas a cada segmento de negócio. Muito interessante, obrigado pela explicação inicial. Então, agora a gente vai entrar na nossa pauta de verdade. Qual que é o momento das marcas hoje, né? A pandemia trouxe uma necessidade de transformação, eu acho que gigantesca para todo mundo, né? Quem não era digitalizado se digitalizou, quem não tinha um foco em cliente ou em customer experience aprendeu no forceps, né? Se a gente pode colocar dessa forma, como deve ser feito, né? A esse tipo de trabalho, mas se eu tivesse que dar um panorama geral, assim, né? De qual é o momento das marcas e no mercado, como que seria na visão de vocês? Essa questão de marcas transformadoras, né, é um caminho sem volta, né? Hoje muito se discute a questão do ESG e como isso impacta a vida das pessoas, né, dos indivíduos. Então, eu vou te contar só uma história, né, de como nós surgimos com esse estudo Marcas Transformadoras. Nós temos lá na holding, na HSR, por hábito, realizar estudos institucionais patrocinados por nós para gerar conhecimento, né, para os nossos clientes e para o mercado. Então, lá, durante a pandemia, bem no início da pandemia, em 2020,
nós idealizamos esse indicador, que é o Marcas Transformadoras. Na verdade, ele começou como um projeto que também nos desafiou muito durante a pandemia, porque ele começou como um projeto onde nós íamos só identificar a visibilidade das marcas durante a pandemia. O quanto os consumidores estavam lembrando das marcas que estavam fazendo algo, né, naquele momento de pandemia. E quando a gente recebeu o primeiro resultado, a gente olhou para aquilo e falou, bom, né, a gente pode ir além, né? Eu não preciso só investigar lembrança de marca, vamos investigar algo mais. E aí a gente começou a identificar qual era o impacto real dessas marcas, né, que estavam com ações efetivas na vida das pessoas. E o quanto o público reconhecia isso, o consumidor reconhecia isso, porque a gente já sabia de estudos anteriores que o consumidor ele cobra isso já das marcas, né? A gente fez um estudo anteriormente que já mostrava que 84% dos consumidores acredita que é papel da marca, das marcas, das empresas se envolverem em ações sociais, né? Então isso vai ficando cada vez mais forte, né? E a pandemia ela maximizou essa ideia, né, junto ao consumidor de que as marcas têm esse papel importante. E aí, esse estudo ele já estava programado para um tracking, né? Que o tracking é um estudo que a gente faz um monitoramento regular, então nós tínhamos entrevistas semanais, e logo na segunda semana que a gente percebeu que medir visibilidade era pouco para o que a gente queria mostrar, a gente criou o índice, que aí ele está baseado em 3 pilares. Posso explicar rapidamente os pilares, antes de falar mais dos resultados? Porque eu acho que esse ponto é importante, né? Então, visibilidade, sim, é importante na questão, né, do consumidor lembrar da sua marca como uma marca que realmente atua efetivamente, né, no cenário, seja de pandemia ou não pandemia. A outra informação é o quanto essa marca tem o poder, e nós chamamos essa indicação de power of voice, né? O quanto ela está presente nas redes sociais e ela se comunica nas redes sociais, né? A gente não está falando aqui de engajamento, mas a gente está falando da presença, número de seguidores, né? E a outra informação é a pesquisa mesmo em si, onde a gente media 6 atributos, né? O quanto a marca está associada a determinados atributos, que não necessariamente estavam relacionados à pandemia, né? Então, ser uma empresa justa e ética, ser uma empresa preocupada com seus colaboradores, ser uma empresa preocupada com seus consumidores, são alguns desses 6 atributos. Depois eu coloco um pouquinho mais em detalhe, mas o indicador ele é composto por esses 3 pilares. Então, Power of Voice, que é a presença da marca nas redes sociais, a questão da visibilidade da marca, o quanto ela é lembrada como uma marca transformadora e a associação a esses 6 atributos. Muito bom, eu até trouxe aqui, eu vou jogar na tela aqui, enquanto a Valéria comenta, pessoal, esse estudo da Marcas Transformadoras 2020 que ela comentou, né? Vou adiantar um pouco o estudo aqui, que vem para essa questão da metodologia e tudo mais, e aí traz esse ranking, né, ao longo dessas semanas aí que foram medidas ao longo da pandemia, no começo da pandemia do ano passado. Dá para perceber que algumas marcas se mantiveram no topo, variando ali, né? Você acredita que houve uma estratégia alinhada de comunicação e de posicionamento dessas marcas, ou cada uma dentro do seu setor se posicionou diferente e mesmo assim ficou no top of mind? Olha, Thiago, o que aconteceu, né, ao longo dessas 14 semanas que nós fizemos a medição desse estudo? Foram mais de 20 mil entrevistas realizadas, né, durante essas 14 semanas, e durante as 14 semanas, Magazine Luiza ficou em primeiro lugar no ranking durante a maioria das semanas, né? Então, de 14 semanas, eles ficaram em 12 semanas em primeiro lugar no ranking. E o que a gente começou a analisar em função disso, né? Respondendo a sua pergunta em relação à comunicação das marcas e o posicionamento das marcas. Sempre que a gente recebia o resultado e via a Magazine Luiza muito bem posicionada, a gente ouvia dos consumidores o que eles lembravam que Magazine Luiza estava fazendo, né? E a gente investigava também o que saía na mídia, né? E aí, enquanto eu estava investigando isso, principalmente o que saía na mídia, eu comecei a perceber que era muito forte, né? Magazine Luiza, eles têm
2 pontos muito positivos, né? O primeiro deles é que eles têm uma porta-voz que realmente dá voz, né, àquelas ações que Magalu vem fazendo ao longo dos anos. E a segunda questão é a questão da consistência na comunicação e da ação efetiva, né? Então, enquanto eu estava pesquisando, foi muito interessante porque eu me deparei com uma notícia que dizia assim, né, tinha a foto da Luísa e dizia assim, gente é o que importa, essa está mais para frente aí no material, eu não lembro exatamente como, essa daí, as pessoas em primeiro lugar, né? E aí eu olhei, né, isso aí tinha saído lá na PME, e aí eu olhei e falei assim, nossa, mas é de 10 de outubro, eu estava buscando notícias recentes, né, mas é de 10 de outubro de 2010, né, então assim, eu sempre uso esse exemplo, porque isso mostra o quanto esse posicionamento de Magalu, né, colocado aí pela porta-voz, ele é consistente, né, então ela não começou a falar da importância de pessoas, de diversidade ou de vacinação, né? Ela não começou a falar dessa importância da sociedade agora, ela já falava, né? Fala desde a origem. Então, aí são essas notícias, né, que eram mesmo ali no momento da pandemia, e aí traz uma série de ações que também nos mostram o quanto Magalu estava empenhado em trabalhar com todos os seus stakeholders, né? Então, ela estava preocupada em doar diretamente para os afetados pelo coronavírus, ela estava interessada em fomentar os negócios, né, o empreendedorismo, então fez a parceria com o Sebrae, ela acelerou, né, eles aceleraram aquela movimentação do e-commerce em supermercados para acelerar também, né, para fornecer para os consumidores uma opção, né, de compra. Então, assim, o que a gente vê no caso de Magazine Luiza, fica muito evidente como que eles conseguiram mostrar ainda mais as ações que já estavam sendo trabalhadas dentro da companhia. Então, é um exemplo muito bacana, que a gente sempre usa, né, quando a gente mostra os indicadores. Nessa segunda medição, que vai sair agora em 2021, a gente já dando um spoiler aí dos dados para 2021, a gente vê que Magalu consegue manter, né, essa imagem, né, de marca transformadora muito forte, mas a gente também começa a ver alguns entrantes nesse cenário, principalmente da economia nova, né? Então a gente tem algumas marcas de aplicativos, algumas marcas do segmento financeiro, das fintechs, entrando aí nesse novo ranking, né, e nessa nova análise que a gente vai trazer para 2021. E aí eu queria falar um pouquinho também de iFood, né? Se você quiser continuar aqui nessa questão das marcas, a gente teve a oportunidade de ver também o iFood ali, sempre entre as primeiras colocações, né? Ele estava ora em terceiro, quarto lugar, mas ele manteve uma posição muito importante dentro do nosso ranking. E aí a gente também foi entender, né, o porquê, né, do consumidor estar reconhecendo a iFood como uma marca transformadora, e a gente também identificou uma característica importante, que era a preocupação do iFood com toda a sua cadeia de stakeholders, né? Então, eles colocaram isso na mídia, tinha uma propaganda para falar sobre isso com o consumidor final, onde ele mostrava todas as ações que eles estavam fazendo, desde do pequeno produtor, né, do pequeno estabelecimento, passando pelo entregador. Eles tiveram várias ações protegendo os entregadores, que naquele momento mais crítico de fechamento de tudo, né, foram ali a salvação, né, em relação às entregas, né, que estavam sendo feitas, e até chegar ao consumidor, né? Então, eles pensaram na cadeia toda, no ecossistema todo, e isso foi reconhecido pelo consumidor, né? Então, muitas vezes, né, o iFood ele sofre, né, algumas críticas em relação ao modelo de trabalho, ao negócio, né, e naquele momento soube mostrar, né, e se posicionar e ter ações efetivas no sentido de
proteger e de cuidar, né, e de trazer oportunidades aí para todos os seus stakeholders. Muito bom, deixa eu trazer a gente de volta aqui para explorar contigo alguns pontos aqui, inclusive para você que está plugado aí do Intalk CEO de hoje, a gente está com a Valéria Rodrigues, que é CEO da Shopper Experience, falando do poder das marcas transformadoras. Participe, mande sua pergunta, né? Então, já viu o pessoal meio agitado aqui sobre esses 3 atributos, né? O que é básico, o que eu quero que uma marca tenha, que é imprescindível para minha compra, o que agrega valor, né? Faz com que aquela marca seja admirada por mim e, no final das contas, o que é um diferencial, faz com que ela se destaque na concorrência e que eu realmente compre dela e que eu seja fiel à marca. A gente usa muito aqui no Intalks várias vezes, né? Marcas de tecnologia, as pessoas vão para um determinado fabricante e não saem desse fabricante, e a fabricante acaba... É o caso, por exemplo, a gente tem o time Android, o time iOS, né? E por aí vai, que é sempre essa coisa, né? Uma polarização do bem aí, digamos, nesse sentido, em termos de marca e tecnologia, que é bem bacana. Hoje, no momento de crise, você acha que é um bom momento ainda para empresas que não sabem se elas estão bem posicionadas, de fazer toda uma análise do seu posicionamento de marca, entendeu? Ou não, né? Você acha que o momento de crise, né, é um momento de conter o impacto, não necessariamente de reposicionar a sua marca? Talvez o momento de reposicionar foi o ano passado, não? Essa pergunta é muito interessante, né? Porque como que a gente entende, né, nesse novo cenário, essa questão do posicionamento das marcas? Isso é um trabalho constante, né? Então, não é um momento, uma fotografia, né? Você precisa monitorar a posição da sua marca de forma constante, para você não ser pego de surpresa por alguma questão, né, que envolva a sua marca de forma que tenha um impacto negativo. Então, quando você fala em reposicionamento, né, talvez a gente não tenha agora, nesse momento mesmo, um grande foco das empresas em reposicionamento, né? Mas é uma obrigação das marcas acompanhar o quanto esse posicionamento passa para o seu consumidor e para os seus stakeholders, né? E entender quais são as oportunidades que tem de melhoria em relação a essas questões, né? Então, trabalhando a questão do ESG, por exemplo, né, que eu espero que não seja uma moda, mas que realmente as empresas comecem a se preocupar com essas 3 letrinhas, né, que representam muito, e tem muitas ações aí para serem feitas em relação a isso, mas que as empresas comecem a olhar, mesmo que olhem de forma pequena, né? Então, quando a gente pega um exemplo como Magazine Luiza, que está lá, né, no topo do ranking, e que tem essa consistência que todo mundo consegue perceber, né? Então, talvez no primeiro momento, empresas menores, empresas médias, não consigam ter essa abrangência, não consigam ter ações tão impactantes, né? Mas, de qualquer forma, é necessário que as empresas comecem a perceber isso e a caminhar nesse sentido. E aí, escolhe um dos pilares, né, para trabalhar o seu posicionamento nesse sentido, que tem ações verdadeiras, né, e não só maquiando ali ações que não tenham impacto, não tenham relevância, né? E porque a gente sempre fala muito de impacto, né? E é inegável quando você pega uma Magazine Luiza, ou uma Magalu, ou um iFood, e vê realmente qual é o impacto que eles tiveram na vida das pessoas em um momento de crise. No momento de crise, tudo, né, acaba sendo maximizado, né? As coisas positivas e negativas. A gente tem que pensar isso também. E quem estava preparado se saiu melhor, né? Quem não estava preparado ainda está pensando em como se posicionar em relação a essas situações. Muito interessante, muito obrigado pelos comentários, Valéria. Agora eu queria abordar um outro tema, que inclusive é um dos pilares aqui da Intalks, quando a gente fala de diversidade e inclusão, né? Nós que trouxemos, uma das nossas primeiras lives do Intalks foi para falar de inclusão no mercado de trabalho de pessoas PCD, já fizemos N lives, já nem me lembro quantas, voltadas para a diversidade e inclusão aqui, mas eu sei, sem ser redundante no tema, que vocês têm um estudo muito bacana feito em cima disso, que eu queria até compartilhar um pouquinho desse estudo aqui com a audiência e pedir para você falar um pouquinho sobre a intenção, né, das marcas em ter representatividade, não só para que ela realmente seja uma empresa diversa e inclusiva
de verdade, né? Não só uma empresa diversa, inclusive de marketing, mas de verdade, mas também para ela poder focar nesse nicho de mercado. A gente passou recentemente o episódio do mês de orgulho LGBT, onde muitas marcas se posicionaram, e passou um mês, voltou para trás. Eu até li uma reportagem, se não me engano, foi na Vejinha, posso estar enganado, mas onde falava que algumas pessoas se sentiram traídas pela marca, né? Ela levantou aquela bandeira durante aquele mês e depois parou as ações. Isso acontece mesmo, né? Como é que vocês mapearam esse estudo? Acontece sim, Thiago. E esse estudo ele mostrou um pouco isso para a gente, né? Porque a origem desse estudo foi justamente entender o quanto as empresas estavam só falando sobre diversidade e o quanto estavam agindo, né, na questão de serem realmente inclusivas, né? Então, aqui esse dado que você está passando, né, que 84% dos consumidores acreditam que as marcas devem apoiar causas sociais, isso engloba também a diversidade e inclusão, né? Então, hoje, não dá mais para fechar os olhos e achar que o consumidor não está atento a essas questões, né? Existe na decisão de escolha e de compra das pessoas, é claro que existe o fator preço, se ele vai escolher uma loja, existe o fator localização, tudo isso é o racional, né? Mas na construção de imagem de marca, é muito importante que as empresas estejam atentas a essas questões que estão mais falando, né, de uma forma mais inclusiva, e mais com impacto social, né? Esse estudo que nós fizemos é um estudo que a gente selecionou três targets, e aí é mais uma questão aí de criar, né, um início do projeto. A gente não vai parar só nesses 3 targets, mas a gente escolheu abordar negros, PCD e LGBTQIA+, né? E esse projeto, eu tenho muito orgulho dele, porque ele foi um aprendizado muito grande para a gente também, né? No sentido de, vou te dar o exemplo do PCD, né? Quando a gente começou a falar sobre PCD, e a gente foi apresentar, nós fomos apresentar para uma empresa que faz tradução em Libras. E aí eles explicaram para a gente, porque a gente olha os resultados, né? Quando o PCD fala, um dos maiores problemas que eu tenho no varejo de moda especificamente, é o atendimento. É uma das maiores dificuldades que o PCD tem, é o atendimento. E aí, conversando com o pessoal da AB Libras, né, que estava ali trabalhando junto com a gente para interpretarmos as informações, eles explicaram para a gente que as pessoas, né, o surdo, quando ele vai ser atendido em uma loja, muitas vezes o que acontece é que o atendente ele não está preparado para nem olhar para a pessoa, né? Ele acaba olhando para quem está acompanhando a pessoa. Então, isso definitivamente não é inclusivo, né? Então, a gente tem um problema que hoje parece óbvio, falando é óbvio, né? Mas se a gente não tivesse feito o estudo, não tivesse conversado com especialistas, a gente não teria chegado, né, a essa conclusão, e hoje a gente consegue falar com as empresas, nossos clientes, e mostrar essas demandas para eles nesse sentido. Muito interessante. Inclusive, eu já fiz uma live no Intalks aqui com o pessoal da EqualWeb, que é uma empresa de acessibilidade digital para tornar qualquer site de qualquer empresa acessível, né? Tanto para quem tem deficiência visual, ou mesmo, né, deficiência auditiva, e outros tipos de deficiência também. E é bem legal o trabalho deles, que visa também endereçar aquela parte que ninguém está, talvez, muitas vezes preocupado, que é a parte online, né? Às vezes está preocupado com a acessibilidade na parte física e esquece da parte online. É muito interessante. Eu notei uma coisa nesse PDF aqui, aliás, muito legal o PDF de vocês. O pessoal está perguntando onde pode baixar, depois a gente vai dar as dicas aqui do site da Shopper, mas a gente viveu, talvez, nos últimos meses aqui, a cultura do cancelamento, né? Inclusive, eu já falei disso aqui no Intalks, né? Sobre um cancelamento corporativo. As pessoas que deixam de seguir determinada marca porque não se identificam com valores da marca, ou mesmo porque não concordam com a postura da marca, e a gente sabe vários casos de impacto de imagem super negativo nos últimos anos aí, né? Que impactaram bastante. A gente olha isso aqui, você acha que as marcas realmente estão
montando estratégias específicas, não só as que estão no top of mind, eu acho que as que estão no top of mind não estão lá à toa, né, Valéria? Chegaram lá porque tem uma política, eu sempre brinco não, né? Eu sempre digo que não adianta esperar ficar grande para olhar para diversidade e inclusão. Diversidade e inclusão tem que ser desde quando você tem um funcionário, ponto. Não dá para esperar. Perfeito. Quando eu tiver grande eu me preocupo com isso. Não, ao contrário. Só como é que você vê hoje? As pessoas que pegam esse teu estudo e levam para dentro de casa, é para montar um plano de ataque, tentar mudar essa realidade? Perfeito, Thiago, porque o que a gente sempre reforça, né, é que não adianta tentar contar uma história que não tenha verdade, né? Então, essas empresas que são reconhecidas hoje, como Magalu, Natura, a gente não falou de Natura, mas Natura também esteve super bem posicionada no ranking. Então, são empresas que têm um histórico de ações e de comunicar com verdade, né? Então, isso eu acho super importante. Até no documento que a gente divulga esse estudo de diversidade, a gente fala muito isso, né? De poder contar histórias verdadeiras. E quando você fala do tamanho da empresa, não importa o tamanho da empresa, é isso que você falou. Não importa se você tem um funcionário, né? Mas você tem que olhar para esse seu ecossistema e colocar essas ações, né? Colocar pelo menos esse olhar, né? Essa preocupação em relação a esse seu ecossistema, né? E aí eu acredito muito que isso de alguma forma, né? Quando você contribui, né, dessa forma positiva, e você tem a possibilidade de impactar a vida das pessoas, a vida dos indivíduos, a vida dos consumidores, você só tem a ganhar, né? E aí, falando, né, desse estudo, ainda um pouquinho mais, você falou da questão do cancelamento, né? O estudo ele mostra que esses grupos, né, com os quais nós falamos, no caso ali, aquele slide que você estava mostrando, tinha negros e tinha LGBTQIA+. Primeiro, né, menos da metade deles se sentem representados em comunicação, né, em propaganda. A gente evoluiu muito, né? Se a gente pegasse isso há 10 anos atrás, a gente não teria representatividade nenhuma desses grupos. Hoje a gente já evoluiu muito. Feito pelas empresas maiores? Sim, mas eu acho que é uma conquista muito importante. Mas se você observar, a gente, nesse estudo, a gente também entrevistou pessoas que não fazem parte desses grupos, né? Pessoas que se identificam como brancos, héteros, e que também cancelam, né, para usar aí a palavra da moda, cancelam marcas por conta da falta de representatividade desses grupos, né? E são pessoas que não estão inseridas pessoalmente, né, nessa identidade. Então, 20% deles já cancelaram marcas por conta de ações não positivas em relação a esses diferentes grupos. Então, não dá para ignorar, né? Então, os próprios grupos, mais da metade não se sente representado, cancelam sim as marcas, né, em torno ali de 30% a 40% já cancelaram marcas. O cancelamento aqui significa o seguinte: eu deixo de seguir a marca e eu deixo de considerar a marca no meu set de comparação e de possibilidade de compra, né? Então, isso é muito importante, o impacto para o negócio é muito grande. E quando você começa a ver pessoas que não pessoalmente estão inseridas nesses grupos já falarem sobre eu desistir de algumas marcas, por conta de não reconhecer nessas marcas uma cultura inclusiva, uma cultura de olhar para a sociedade, isso é um impacto muito grande no negócio das marcas. Muito bom. Deixa eu te perguntar, ter tua visão rápida sobre um tema que inclusive foi discussão aqui nos comentários. Tem marcas que ainda olham para a mídia social como... não sei se eu tenho que estar no Instagram, não sei se eu vou explorar tal mídia. Você acha que hoje tem condição de uma marca não estar em alguma mídia social? Não tem escolha. Não tem escolha. Eu acho que as marcas, elas estão nas redes sociais de forma voluntária ou involuntária, né? Não tem como. E é melhor que as marcas estejam preparadas, inclusive, para gerenciamento de crises, né? Às vezes, a crise, ela vem de um post
ou às vezes a crise vem de algo que aconteceu na sua loja, no seu varejo, durante um momento de abordagem de uma pessoa, né? Então, a gente tem crises em diferentes níveis, né? Mas com impacto muito grande, porque quando você entra com a sua marca na rede social, né, mesmo que de forma involuntária, você tem que entender a dinâmica do que acontece, você tem que estar preparado para responder rapidamente, caso contrário, o impacto na imagem de marca é muito forte, né? A gente tem exemplos recentes, né? Acho que não precisamos citar aqui, mas exemplos muito impactantes e que, com certeza, impactaram na imagem da marca e no resultado das marcas, porque as pessoas acabam fazendo as suas opções por marcas que têm uma maior aderência à forma como elas pensam e gostariam de ser tratadas. Você sabe o que aconteceu comigo, um caso interessante? Eu exploro, brincando bastante no Instagram, e eu sempre marquei uma marca qual eu sou consumidor, e a resposta padrão da marca sempre foi: este não é o melhor canal para comunicar com a gente, mande um e-mail para tal e tal e-mail. Tá bom. E toda marcação que eu fazia na marca, vinha essa resposta padrão. Aí, esses dias eu fui comprar uma reposição do produto da marca e eu vi uma situação muito atípica acontecendo. As pessoas trocando ali a validade do produto que estavam me vendendo na minha frente. Eu achei aquilo super estranho. Falei, cara, isso não é padrão da marca, não está fazendo sentido, tá errado. Eu bati uma foto e mandei nessa mesma mídia social, falando, olha, eu sei que a resposta padrão vai ser essa, mas eu estou presenciando essa cena agora. Aí alguém me respondeu, falou, não, peraí que nós vamos te entrar em contato. Então eu falei assim, olha que engraçado. Você vê, né? A marca se posicionou de maneira inteligente. Porque se ela tivesse me dado a mesma resposta padrão, a chance de eu ter jogado aquilo num post, eu mesmo, né? De ter saído do controle, era muito maior do que se ele não tivesse me respondido. E não era o canal que ele estava acostumado a responder. E chamou a atenção. Eu falei, nossa, olha, pelo mesmo robozinho aqui, que a galera coloca muito, né, nesses perfis, tá prestando atenção para evitar um possível dano de impacto, né, na marca. E deixa eu te passar um dado interessante de uma outra pesquisa que nós temos, que era justamente sobre isso, sobre o posicionamento das pessoas nas redes sociais, né? Então, a pergunta que nós fazíamos era, você já compartilhou informações positivas de alguma marca nas redes sociais? 30% dizia que sim. E a outra pergunta era, você já compartilhou experiências negativas em relação a alguma marca nas redes sociais? 60% dizia que sim. Então, quando você olha isso, né, você vê que as pessoas acabam estando mais predispostas a compartilhar o negativo do que o positivo. Não que elas não compartilhem o positivo, mas a predisposição, assim como você, né, você estava fazendo alguns questionamentos para a marca, e aí você olhou uma situação negativa, você não teve dúvida, você foi lá e compartilhou. Porque a nossa predisposição é expor mais, né, essas questões que trazem indignação, desconforto, né? Então aí é um risco maior ainda para as marcas. Muito bom. Valéria, a gente já caminha aqui para a reta final da nossa live. O tempo passa voando aqui, pessoal. Queria aproveitar porque tivemos algumas perguntas aqui. O pessoal queria conhecer um pouquinho mais de quem é a Valéria, o que a Valéria faz no final de semana, né? Já li a sua biografia aqui no começo, mas principalmente queria dicas suas, profissionais, que estejam querendo entrar nesse mercado de customer experience, né, etc. Que tipo de profissional que é? Quais são, né, as formações, ou mesmo dicas sua para o pessoal que está em casa nos assistindo agora, que está procurando emprego, talvez, e que queira entrar nesse mercado, quais são as dicas de ouro da Valéria? Legal. Bom, a nossa área, ela abrange toda a parte de pesquisa de mercado, né? E a gente costuma dizer que o profissional de pesquisa de mercado, ele é múltiplo, né? Então, hoje, pessoas que têm conhecimento em sociologia, pessoas que têm experiência em antropologia, são pessoas que também estão na área de pesquisa de mercado, assim como estatísticos, né, pessoas formadas em tratamento de dados. Então, é uma diversidade muito grande de perfis na área de pesquisa de mercado. Essa área de CX e UX é uma área que tem se desenvolvido muito,
né, com especialistas dentro das empresas. Hoje a gente tem, dentro das nossas empresas clientes, a gente tem as áreas especializadas em CX, UX, tem cursos especializados para isso, e a gente dá suporte a essas pessoas de CX e UX dentro das empresas, né? Então, hoje, por exemplo, um estudo que hoje é fundamental, né, nessa área, é o mapeamento de jornada, é entender desde o início, né, do momento em que a pessoa sente a necessidade ou o desejo de algum produto ou serviço, como que ela se comporta, né, e qual que é essa jornada que ela faz até chegar na decisão de compra e uso do produto ou serviço. Então, a especialização nessa área ela é muito dinâmica, né? Então a gente nunca pode dizer que está fechado em uma disciplina ou uma característica, né? São pessoas que têm por desejo, né? Esse perfil questionador, né? Então todo pesquisador tem esse perfil questionador, né? E aí a gente busca sempre trabalhar com Lego, a gente costuma falar que a gente trabalha com Lego de metodologias, né? Nunca um projeto que a gente faz para um cliente é igual ao outro, porque cada um tem as suas necessidades, cada cliente tem as suas necessidades, cada projeto tem os seus objetivos, e a gente, em pesquisa de mercado, tem essa possibilidade de trabalhar com múltiplas ferramentas, né, para chegar a essa entrega que o nosso cliente precisa. Muito bom! Deixa eu trazer nós de volta aqui, que eu vou agora divulgar as próximas lives antes de passar para as considerações finais da Valéria aqui para vocês. Mas deixa eu trazer aqui, então, dia 17 de agosto, aqui às 11h30 da manhã, a gente tem mais um Intalks Franchising, onde a gente vai estar com o André Frederheim, ele que é presidente da ABF, Associação Brasileira de Franchising, falando das perspectivas e tendências do setor de franchising para o final de 2021 e também para o ano que vem. Então, bem legal, fiquem plugados aqui. E no dia 19 de agosto, né, eu vou estar recebendo a querida Marisa Nanini, ela que é diretora de treinamento corporativo da UOL EdTech, né, e a gente vai ver, entender o mundo Bunny, né, no Intalks Digital aqui, dia 19, às 11h30. Mundo Bunny, né, que é essas mudanças que a gente já vem passando hoje em dia, o mundo VUCA, mundo Bunny, sem dar spoiler na live, a gente vai falar um pouquinho na semana que vem, na visão de uma das principais, né, empresas voltadas para a tecnologia da educação hoje no Brasil. Valéria, queria te agradecer a presença do Intalks, né? O tempo passou voando, né? O pessoal está perguntando onde achar esse conteúdo que eu mostrei, né? Eu mostrei o site da shopperexperience.com.br, mas quem quiser também entrar em contato com a Valéria aqui no LinkedIn, né? Procura por Valéria Rodrigues, CEO na Shopper, né? Shopper com 2 P's, SHOPPER, e vocês vão poder encontrar o perfil da Valéria aí para conectar com a Valéria. Valéria, considerações finais para a nossa audiência? Bom, sobre o material, o pessoal pode me acessar lá no LinkedIn e a gente vai ter o maior prazer de mandar para vocês. Tem esses estudos, tem outros estudos que a gente vai fazendo ao longo do ano. Agradeço muito o convite, Thiago, o papo foi ótimo. E estamos aí à disposição, sempre que a gente tiver novidade, espero contar aí com esse canal super bacana para colocar aí os nossos aprendizados. Muito bom, já fica as portas abertas aí para quando tiver os próximos estudos, voltar aqui para a gente discutir um pouquinho sobre eles. Muito obrigado também por levantar essa bandeira da diversidade e inclusão, afinal de contas deveria estar na mesa de todo CEO, né, de todo executivo. A gente sabe que as mudanças só acontecem quando a gente tem a liderança envolvida na frente, né? Não esperando que o RH cuide disso, ou de que operações faça isso, ao contrário. Você tem que ser o agente de mudança, né? E no seu caso, dá para perceber pela sua empolgação ao falar do tema que você quer ser esse agente de mudança com relação a isso. Então, parabéns pela trajetória, parabéns pelo trabalho todo. Para você que ficou aí, não esqueça de compartilhar a live, deixar o seu like, seu comentário final, né? Conteúdo que está sempre em altíssimo nível aqui no Intalks. E essa foi, então, pessoal, a Valéria Rodrigues, CEO da Shopper Experience, aqui no Intalks, CEO de hoje. Valéria, muito obrigado. Até a nossa próxima bate-papo. Obrigada. Valeu.